Fala galera guerreira! Vamos que vamos para mais uma aulinha sobre como ler e entender obras literárias para os vestibulares. Essa série que eu estou fazendo aí, né? Buscando ajudá-los sobre como se comportar diante de uma obra para responder questões tanto do vestibular quanto de provas. E hoje nós vamos falar sobre nada mais nada menos que Quincas Borba do Machado de Assis. Esta obra que está aqui nas minhas mãos, né, numa bela encadernação de capa dura. E, gente, é Machado, tá? Machado de Assis é figurinha carimbada nos vestibulares. E quando ele está na lista, dificilmente passa sem ter uma questão do livro que estiver indicado na prova efetivamente aí. Beleza? E nessa orientação aí para a leitura do Quincas Borba, eu queria começar falando sobre o estilo do Machado de Assis. O Machado de Assis, gente, ele tem um estilo muito peculiar, né? Muito estudado e apreciado pela crítica de uma forma geral. Então, muitas vezes as questões recaem sobre características do estilo dele. Os alunos se preocupam com o enredo, se preocupam com os personagens, né? Com a linguagem, com o narrador, essas coisas, e esquecem de prestar atenção no estilo do Machado de Assis. Então eu queria chamar a atenção para alguns detalhes de estilo aqui. Principalmente ironia, intertextualidade e conversa com o leitor. Vamos começar primeiramente com a ironia. Eu tenho um fragmento aqui, retirado do livro, que eu queria ler e apontar a ironia. Olha só. O desejo e a esperança mostraram-lhe que um homem, depois de um ou dois amores, podia muito bem vir a casar. A questão era captá-lo. Aqui deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Esse fragmento está falando da Dona Tonica, que é uma senhora. O Rubião, depois que ele fica rico, né, que ele herda a herança lá do Quincas Borba, ele muda para o Rio de Janeiro, sai de Barbacena, vai para o Rio de Janeiro, e lá ele passa a aproveitar a vida e passa a ser um grande partido, é um solteirão, rico e tal. E essa Dona Tonica é uma mulher já na faixa dos 40 anos, portanto ela já passou aí bem da idade de casar. Na época as mulheres casavam com cerca de 15 anos e tal. E ela vê, né, no Rubião, de repente, a possibilidade de finalmente conseguir um homem, conseguir um casamento lá. Ela não perdeu essa esperança aí, tá? Olha como o narrador descreve as atitudes dela para conquistar aí o Rubião. A questão era captá-lo. A perspectiva de casar e ter família podia ser que acabasse de matar qualquer outra inclinação da parte dele, se alguma houvesse. Ela está agindo racionalmente. Ela fala, olha, ele pode estar aproveitando a vida agora, mas daqui a um tempo ele vai querer casar, né? Constituir uma família e tal. E aí as atitudes dela, que é onde começa realmente a ironia. Ó. Eila que redobra esforços. Todas as suas graças foram chamadas a postos e obedeceram, ainda que murchas. Gestos de ventarola, apertos de lábios, olhos oblíquos, marchas contra marchas para mostrar bem a elegância do corpo e a cintura fina que tinha, tudo foi empregado. Era o velho formulário em ação. Nada lhe rendera até ali. Mas a loteria é assim mesmo. Lá vem um bilhete que resgata os perdidos. Eu não sei se você percebeu a ironia com que ele descreve as ações da Dona Tonica, né? Naquele processo de sedução, o jeito de olhar, de morder o lábio, de andar, de se mover, né? Meio sensual e tal. Tudo, como ele diz, foi trazido à tona, ainda que murcho, né? Todas as suas graças foram trazidas à tona, ainda que murchas. Olha a ironia. Ainda que murcha, ela já tem 40 anos, né? Já era uma senhora. E no final também a ironia, quando ele diz, é certo que ela sempre usou isso, né, durante muitos anos e nunca deu nenhum resultado. Mas a loteria é assim mesmo, você não pode desistir, você tem que continuar insistindo. Vai que um bilhete premiado resgata todos os bilhetes anteriores que não saíram premiados. Tá? Então esse jeito de tratar, né, do sentimento da pessoa de uma maneira mais brincalhona, mais leve, mais solta, sarcástica mesmo, é o característico no Machado de Assis. Tá? Ele não ofende, ele não debocha, mas a maneira como ele aborda isso
é marcado por uma ironia fina, sutil, mas uma ironia. Tá? Outras duas características do estilo machadiano que eu queria chamar a atenção de vocês é a intertextualidade e a conversa com o leitor. Tá? Também aqui eu peguei um fragmento. Primeiro, intertextualidade é toda e qualquer citação, né, ou referência a uma outra obra, a um outro autor, né, a um outro texto aí. E conversa com o leitor é quando ele se dirige ao leitor, geralmente a leitora, né, trazendo ela para participar do texto aí. Olha o fragmento, ó. E Sofia interroga impaciente a leitora, tal qual órgão. Et Tartuffe, isso aqui é francês, desculpem a pronúncia aí. Mas observem aqui, ó, gente. Primeiro que ele já fala, ó, é como se a leitora tivesse feito uma pergunta para ele. E Sofia? O que aconteceu com Sofia? E aí ele diz, a impaciente leitora faz essa interrogação que nem o personagem órgão numa obra do Molière chamada Le Tartuffe, que é uma das peças mais famosas, né, da comédia francesa e da comédia mundial aí. Esse Tartuffe é um religioso extremamente hipócrita, né? Ele é o símbolo da hipocrisia. Tartufo, né, na tradução para o Brasil aqui, é uma referência à hipocrisia. É qualquer tipo de hipocrisia. No caso do personagem, era hipocrisia religiosa. Tá? Voltando aqui para o texto, então aqui você tem já a presença, né, do diálogo com o leitor, da conversa com o leitor, e a intertextualidade. Mas ela continua, olha só. Ai, amiga minha, a resposta é naturalmente a mesma. Também ela comia bem, dormia largo e fofo. Que é a resposta, né, que o órgão tem sobre o que estava acontecendo com o Tartuffe. Tá? Coisa que, aliás, não impedem que uma pessoa ame quando quer amar. Se esta última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta. Observe que ele está falando com a leitora, né? Cara, a leitora. Se essa última reflexão, né, se a Sofia estava amando, é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que eu não me quero senão com dissimulados. Quer dizer, eu não quero lidar senão com pessoas, eu não quero pessoas sinceras, não quero pessoas abertas, eu prefiro as dissimuladas, eu preferia que você dissimulasse essa sua curiosidade, ó querida leitora. Então, novamente, você tem a questão, né, que eu falei, da intertextualidade, da conversa com o leitor, mas junto você tem a ironia também, dizendo, olha, eu prefiro lidar com as dissimuladas, né, do que aquelas que são diretas, objetivas, né, explícitas nas suas curiosidades aí. Eu quero continuar o texto para chamar atenção para mais algumas coisinhas aqui do Machado. Olha como continua. Ó. Chegar a Sofia, né, está falando Sofia, chegar ao fim da Comissão das Alagoas com elogios da imprensa. A Atalaia chamou-lhe o Anjo da Consolação. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Quer dizer, não pense que este nome a alegrou, embora a lisonjeasse. Aqui também eu preciso um parênteses. A Sofia e o Palha, o casal que está lá explorando o Rubião, eles têm projetos de ascensão social. Tá? A Sofia fez amizade com um grupo de senhoras da alta sociedade e juntas criaram uma Comissão das Alagoas, né? Uma comissão para arrecadar fundos para ajudar pessoas atingidas por uma tragédia lá no interior de Alagoas. E aí, o resultado disso trouxe grandes elogios para ela. Ela foi elogiada na imprensa, chamada de Anjo da Consolação. No entanto, ela não se alegrou com isso, embora se sentisse lisonjeada, enaltecida, né, orgulhosa desse título que lhe deram. E aí a pergunta fica, por que ela não se alegrou então? Olha como que o Machado faz a análise psicológica, é outra característica marcante das suas obras. Olha o que ele diz, ó. Ao contrário, resumindo em Sofia toda a ação da caridade, podia mortificar as novas amigas e fazer-lhe perder em um dia o trabalho de longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma Folha trouxe no número seguinte,
nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias, estrelas de primeira grandeza. Observe o que eu falei para vocês, ó. A análise fina da psicologia humana, que é outra característica marcante do estilo machadiano aí. A Sofia percebe que, concentrando os elogios nela, isso poderia mortificar, incomodar, causar inveja nas suas recentes amigas. E ela podia perder todo esse trabalho que ela teve de conquistar essa amizade em um único dia ali. Tá? Então, ela age, ela vai e exige que a Folha nomeie também, elogie também as outras membros dessa Comissão das Alagoas. Isso também é uma característica marcante no Machado de Assis. Mas é claro, né, gente? Nós estamos falando de Quincas Borba. Quincas Borba é o autor da famosa filosofia do humanitismo. E eu preciso também fazer um breve comentário sobre isso. Há uma possibilidade de uma questão envolvendo o humanitismo. Primeiro, eu queria lembrar o seguinte, ó. O Quincas Borba é um personagem que aparece primeiramente na obra anterior, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele era um amigo do Brás Cubas, tá? E lá já tinha sido esboçado a filosofia do humanitismo, que agora é melhor desenvolvida aqui no Quincas Borba, tá? Então, é preciso que você entenda que a trajetória do Rubião, que é o herdeiro do Quincas Borba, né? O Quincas Borba morre logo no início do livro, ele não é o personagem principal é o Rubião. O Rubião é como se fosse a exemplificação prática da filosofia do humanitismo. Só que o humanitismo, gente, tem duas possibilidades de ser cobrado. Eles podem querer que você responda sobre o que é o humanitismo, né, na sua essência, a partir do que está na obra, mas eles podem perguntar também sobre qual a intenção do Machado quando criou essa filosofia, quando criou esse personagem, Quincas Borba, e essa filosofia do humanitismo. E aí nós temos que entender o seguinte, ó. Nesse período vivia-se o cientificismo, né? Tudo se explicava através da ciência. Você tinha várias correntes filosóficas, você tinha positivismo, determinismo, evolucionismo de Darwin, o próprio socialismo do Marx, que procuravam explicar, né, através de um olhar científico, o comportamento humano, as ações humanas, os rumos que tomava as pessoas no seu cotidiano social. O Machado, embora nunca tenha desprezado totalmente a visão cientificista, e até a aplicou nas suas obras, né, aquele olhar observador, questionador e a chegada de conclusões a partir dessa observação, ele não concordava com alguns excessos do cientificismo, especialmente dos autores naturalistas, que defendiam que era possível explicar o comportamento humano do mesmo jeito que se explica os fenômenos da natureza. Que as mesmas leis naturais que explicam os fenômenos naturais poderiam também explicar o comportamento humano. O Machado nunca concordou com isso. Ele dizia que o ser humano é muito mais complexo, né, e muito mais volúvel, ele muda muito rapidamente, e que uma lei que explique a ação hoje pode não explicar essa mesma ação amanhã, né? Ou que explica o comportamento de um personagem pode não explicar necessariamente outro personagem fazendo a mesma coisa, e assim por diante. Ele tem outras obras em que ele ironiza, digamos assim, esse excesso de cientificismo, né? O Alienista é uma obra em que ele faz de maneira muito clara essa crítica aí. E nós temos que entender que o humanitismo também é uma forma de ironia, né? de sátira a esse excesso de cientificismo. Por que é uma ironia, professor? Geralmente os alunos me perguntam isso. Simples, ó. Primeiro, porque o humanitismo é digamos assim, a filosofia das filosofias, a mãe de todas as filosofias. Tá? O humanitismo engloba todas as outras filosofias para se tornar uma filosofia única que explica tudo e qualquer coisa. Toda e qualquer ação, todo e qualquer comportamento do ser humano, da vida, pode ser explicado pelo princípio de Humanitas. Essa grandiosidade, né, essa coisa megalomaníaca, que era própria do seu criador, né, do Quincas Borba, já é uma certa ironia, né? Esse exagero já é uma ironia. Além disso, gente, você não pode esquecer que o Quincas Borba, o criador do humanitismo, foi diagnosticado como louco. Tá? Ele era
louco. Ele morreu, chegou a ser internado num hospício, morreu com sintomas de loucura. Então, quer dizer, uma filosofia que suplanta todas as outras filosofias, que explica toda a natureza da vida, criada por um louco, só pode ser uma ironia, né? Um deboche, um sarcasmo por parte do autor aí. Tá? Agora, falando do humanitismo propriamente dito, vamos tentar entender o que é o humanitismo. Para isso eu peguei um fragmento aqui que eu queria ler para vocês. Ó. Isso aqui são palavras do próprio Quincas Borba, né, explicando a sua filosofia. Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita, idêntica. Um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível é que é humanitas. Assim lhe chamam porque resume o universo. E o universo é o homem. Então, gente, o que é o humanitismo? O humanitismo é o princípio de tudo. É a força criadora de tudo. Tá? Tudo se explica, tudo se justifica por humanitas, por esse princípio, né, gerador de tudo que é humanitas. Então, ele vai dar vários exemplos, né? Qualquer coisa, seja no campo espiritual, seja no campo social, seja no campo físico, né, se explica pelo princípio de humanitas. Humanitas é o princípio da vida. Tá? Então, tudo que acontece estaria direcionado por humanitas para preservar e fortalecer a vida. Por exemplo, a questão da guerra. Ele explica duas tribos, né, que disputam uma plantação de batatas, né? Aliás, essa expressão, né, foi a única coisa que o Rubião conseguiu entender do Humanitas, ou parcialmente entendeu, e que ele vai repetir até o último segundo da sua vida: ao vencedor as batatas. Né? É uma metáfora usada pelo Quincas Borba para explicar o Humanitas. Ele fala que tem duas tribos que precisavam fazer uma viagem longa, né, atravessar um vale, uma montanha, para sobreviver no inverno, e a comida que eles tinham era pouca. Então, se eles dividissem em paz essa comida, ela não seria suficiente para nenhuma das tribos, e as duas pereceríam nessa trajetória. Então, elas brigam, elas lutam, elas entram em guerra, e ao vencedor as batatas. Né? É a ideia de que a guerra ela também está a serviço da vida, que é uma coisa que não entra na cabeça do Rubião quando o Quincas Borba tenta justificar isso. Porque pela guerra você elimina o mais fraco e fortalece, né, se cria condições melhores para que o sobrevivente possa se fortalecer, né, e com isso estaria preservando a vida. Vejam como ele continua aqui, né, nesse fragmento final. Ó. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas. Mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é princípio universal comum. Tá? Então, é necessário que uma vida seja suprimida para que outra possa sobreviver e se preservar, se fortalecer na sua preservação ali. Certo? Tem outras coisas para a gente falar sobre isso, né? Mas isso a gente deixa para um outro vídeo para não ficar muito longo isso aí. Se você quiser a análise completa dessa obra, né? Detalhes do enredo, todos os capítulos, os personagens, o narrador, as demais características do Machado, com mais exemplos aí, enfim, aquela análise completa para você gabaritar as questões da sua prova de escola ou do vestibular, clica no link abaixo, ele vai te levar para a página do vestibular, onde você tem não só a análise dessa obra, como a análise de dezenas de livros indicados como leituras dos mais diversos vestibulares do Brasil. E eu aguardo você numa próxima orientação de leitura nesse nosso projeto Como Ler e Entender Obras de Vestibular. Até a próxima!